A Lua está mentindo para você. Ela mente para todo ser humano que já olhou para o céu em todas as noites de todos os séculos. Sempre mostrando a mesma face polida enquanto esconde algo tão estranho, tão fundamentalmente diferente do outro lado, que quando a União Soviética finalmente conseguiu dar uma espiada em 1959, os engenheiros que recebiam o sinal nem tinham certeza do que estavam vendo. Durante toda a história da humanidade, contemplamos a Lua e assumimos que o restante dela se parece mais ou menos com o que conseguimos ver. Crateras, planícies escuras e lisas, as formas familiares que culturas antigas transformaram em coelhos, deuses e velhos, parecia razoável, porque um lado de uma rocha seria dramaticamente diferente do outro. Mas a Lua está fixada à Terra em rotação sincronizada, o que significa que ela gira exatamente na mesma velocidade com que orbita o planeta. Uma rotação completa equivale a uma volta completa ao redor da Terra. O resultado é que 41% da superfície lunar jamais foi visível de nenhum ponto da Terra. Nenhum telescópio poderia revelá-la, nenhum observatório poderia estudá-la. Por milênios, essa foi a porção de mistério genuíno mais próxima de nós em todo o céu. E então os soviéticos decidiram ir dar uma olhada. 4 de outubro de 1959. 2 anos exatos após o Sputnik ter chocado o mundo, um foguete decolou do cosmódromo de Baikonur carregando uma pequena sonda cilíndrica chamada Luna 3. Não era grande coisa visualmente. Cerca de 130 centímetros de comprimento, coberta de antenas e persianas térmicas, repleta de uma câmera, produtos químicos para revelação de filmes e um dispositivo de escaneamento que precisaria funcionar perfeitamente a centenas de milhares de quilômetros do ser humano mais próximo. A missão era tão ambiciosa, tão improvável de ter sucesso, que o governo soviético nem mencionou o objetivo de fotografar o lado oculto no comunicado oficial. Chamaram simplesmente de Estação Interplanetária Automática e deixaram assim. O plano era absurdo para os padrões da época. A Luna 3 giraria por trás da Lua, usaria uma fotocélula para detectar o lado iluminado pelo Sol, interromperia sua própria rotação para se estabilizar e então fotografaria o que ninguém jamais havia visto usando filme fotográfico de verdade. Não um sensor digital, não uma transmissão de vídeo, filme físico dentro de uma minúscula espaçonave a 65 mil quilômetros da superfície lunar. E o negócio fica mais estranho ainda. O próprio filme era americano. Engenheiros soviéticos haviam recuperado rolos de 35 milímetros resistentes à radiação de balões de reconhecimento da CIA que foram abatidos, parte de um programa secreto chamado Projeto Genetrix, e os carregaram dentro da própria espaçonave. Filme capturado do inimigo reaproveitado para a fotografia mais audaciosa da história. Depois que as fotos fossem tiradas, o filme precisaria ser revelado dentro da própria sonda. Havia um laboratório químico em miniatura a bordo da Luna 3, uma câmara escura do tamanho de uma garrafa térmica que revelava, fixava e secava cada fotograma automaticamente. Em seguida, um tubo de raios catódicos projetava um minúsculo feixe de luz através do filme sobre um fotomultiplicador, que convertia a imagem em sinal elétrico, linha por linha, como um fax transmitindo pelo vazio do espaço. A resolução máxima de escaneamento chegava a 1000 linhas por quadro, equivalente aproximadamente ao vídeo de alta definição atual. Impressionante no papel. Na prática, o escaneamento mecânico, a granulação do filme e a transmissão analógica introduziam tanto ruído que as imagens finais pareciam mais esboços a carvão borrados do que fotografias. Os problemas começaram quase imediatamente quando os engenheiros na Crimeia estabeleceram contato. O sinal de rádio estava com apenas metade da intensidade esperada. A temperatura interna da sonda estava subindo perigosamente, ameaçando destruir o filme antes mesmo de a câmera disparar. Eles correram contra o tempo, ajustaram o eixo de rotação da espaçonave em relação ao Sol, desligaram equipamentos não essenciais e conseguiram reduzir a temperatura de 40 graus Celsius para um nível suportável de 30. Funcionou, mas por muito pouco. E no dia 7 de outubro, a sequência fotográfica disparou automaticamente. 29 quadros, 40 minutos. 2 lentes, uma grande angular e uma teleobjetiva, capturando 70% do lado oculto a uma distância que tornava as imagens granuladas, borradas e manchadas de ruído eletrônico. Mas elas existiam. Aí veio a parte mais difícil, trazê-las de volta. Não fisicamente, a sonda jamais retornaria.
As imagens precisavam ser transmitidas por rádio por quase 470 mil quilômetros de espaço, captadas por uma modesta estação de rastreamento nas encostas do Monte Kotka, perto de Simeiz, na costa sul da Crimeia. A estação era bastante simples. Os engenheiros trabalhavam em tendas e trailers, dormindo em alojamentos precários perto do Mar Negro, lutando contra interferências e falhas de telemetria ininterruptamente. Até o Jodrell Bank, o imenso radiotelescópio britânico com abertura quase 10 vezes maior que a da estação Crimeia, tentou interceptar o sinal. Os estudantes de pós-graduação que trabalhavam para Sir Bernard Lovell conseguiram captar uma transmissão em 183,6 MHz, mas haviam estreitado tanto a largura de banda do receptor para filtrar ruído que cortaram boa parte dos dados reais da imagem. A gravação mostrava algo, mas dizer se era uma fotografia da Lua ou um padrão de teste era honestamente difícil. As primeiras 4 tentativas soviéticas de transmissão, a partir do dia 8 de outubro, não retornaram nada utilizável. O sinal era fraco demais. A Luna 3 estava próxima do ponto mais distante de sua órbita, quase 500 mil de quilômetros da Terra, e as imagens se dissolviam em estática. Sergei Korolev, o projetista-chefe do programa espacial soviético, cuja identidade era mantida em segredo do mundo exterior, voou pessoalmente para a Crimeia com uma pequena equipe de engenheiros em um jato militar. Mobilizou a Força Aérea, a Aeroflot, o Partido Comunista e o Conselho de Ministros soviético para apoiar o esforço. Eles esperaram, escutaram, ajustaram. Korolev chegou tão atrasado ao voo que o avião teve de interromper o taxiamento para deixá-lo embarcar. Na 5ª tentativa, enquanto a sonda se aproximava da Terra, 2 fotografias utilizáveis finalmente emergiram nas impressões de papel térmico. Borradas, monocromáticas, mal legíveis, mas inconfundíveis. Até o dia 18 de outubro, um total de 17 quadros havia sido recebido. No dia 22 de outubro, todo o contato com a Luna 3 foi perdido para sempre. A sonda acabou se incinerando na atmosfera terrestre em algum momento de 1960, levando seus quadros não revelados, seu minúsculo laboratório fotográfico e seu filme americano roubado ao esquecimento. Quando os cientistas do Instituto Astronômico Sternberg, em Moscou, analisaram o que aquelas 17 imagens sobreviventes mostravam, a empolgação se transformou em confusão. O lado oculto não tinha nada a ver com o lado visível, onde a face familiar da Lua é coberta por amplas planícies vulcânicas escuras. O lado oposto não tinha quase nenhuma. Em vez disso, era uma terra devastada, repleta de crateras, montanhas, cadeias e cicatrizes de impacto, empilhadas umas sobre as outras, se estendendo por toda a superfície visível. Os soviéticos identificaram apenas 2 regiões escuras e as batizaram imediatamente: Mare Moscoviense, o Mar de Moscou, e Mare Desideri, o Mar do Desejo. Essa segunda acabaria se revelando mais tarde uma coleção de feições menores, e não um único mare. Mas os direitos de nomeação eram deles. A Luna 3 viu primeiro. E na cartografia lunar, quem vê primeiro dá o nome. É por isso que até hoje tantas crateras do lado oculto carregam nomes russos. Uma cratera se destacava, com mais de 160 quilômetros de largura, altas paredes em terraços descendo até um piso de mar escuro e um extraordinário pico central em forma de W. Eles a batizaram de Tsiolkovsky, em homenagem ao pai da astronáutica russa. Os astronautas das missões Apollo mais tarde a usariam como ponto de referência visual para se orientarem sobre o lado oculto, a única âncora reconhecível numa extensão cinza até então desconhecida. A assimetria entre os 2 hemisférios era gritante. No lado visível, cerca de 31% da superfície é coberta por maria, aquelas planícies escuras de lava basáltica resfriada. No lado oculto, esse número é de aproximadamente 1%. O lado oculto é na verdade mais brilhante do que aquele que vemos, porque quase não há rocha vulcânica escura para absorver a luz. Se pensarmos bem, o lado escuro é o lado claro. O próprio nome é um equívoco. O Pink Floyd não ajudou. Então, por que são tão diferentes? Esse mistério tem nome. Os cientistas o chamam de problema das terras altas do lado oculto lunar. O debate dura desde aquelas primeiras fotografias borradas que chegaram a Moscou. Os soviéticos publicaram um atlas em menos de um ano, mas a explicação levaria décadas. A teoria predominante remonta ao nascimento da Lua. Há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte chamado Theia colidiu com a jovem Terra, lançando detritos em órbita que eventualmente se aglomeraram e formaram a Lua.
Naquele ponto, a Lua e a Terra estavam de 10 a 20 vezes mais próximas do que estão hoje. Ambas eram fundidas, luminosas, irradiando calor extremo. E é aqui que a coisa fica específica. A Lua entrou em rotação sincronizada com a Terra quase imediatamente. Isso significa que um lado ficava permanentemente voltado para um planeta cuja temperatura de superfície ultrapassava 2.500 graus Celsius. O lado próximo era assado, o lado oposto encarava o frio do espaço. Essa diferença de temperatura teve importância enorme. A crosta lunar é composta principalmente de silicatos de alumínio e cálcio, minerais extremamente difíceis de vaporizar. No lado mais frio, esses elementos se condensaram primeiro, combinando-se com silicatos do manto para formar plagioclásios feldspatos. Ao longo de milhares a milhões de anos, esse processo construiu uma crosta mais espessa no lado oculto. Pense nisso como gelo se formando no lado frio de uma janela, enquanto o lado aquecido permanece limpo. O resultado foi um desequilíbrio estrutural fundamental incorporado à Lua desde a infância. A crosta do lado próximo acabou fina, às vezes fina o suficiente para que grandes impactos de asteroides pudessem perfurá-la e liberar magma basáltico de baixo. Esse magma inundou as bacias de impacto, resfriou e se tornou os maria escuros que vemos hoje à noite. A crosta do lado oculto, aproximadamente 2 vezes mais espessa, funcionou como uma armadura. Os impactos foram igualmente violentos por lá, mas o magma não conseguiu romper a superfície. Resultado: crateras sobre crateras sobre crateras, mas nenhuma inundação, nenhuma planície escura, nenhuma face familiar para contemplar, apenas cicatrizes. E o lado oculto guarda extremos que o lado próximo não possui. O ponto mais alto e o ponto mais baixo da Lua estão ambos no lado oculto. Suas montanhas mais altas, medidas da base ao pico, também estão lá. O terreno oscila entre extremos que o lado próximo, mais suavizado pelas inundações de lava, simplesmente não apresenta, porque essas enchentes vulcânicas apagaram sua rugosidade original. O lado oculto nunca passou por essa renovação. Carrega cada ferida que já recebeu. Tudo isso não foi completamente compreendido por décadas. Os cientistas soviéticos, em 1959, conseguiam ver a diferença, mas não conseguiam explicá-la. A missão Grail da NASA, em 2012, finalmente mapeou em detalhes as variações de espessura da crosta, confirmando que a crosta do lado oculto é substancialmente mais espessa. E em 2014, pesquisadores da Penn State publicaram um estudo argumentando que o calor proveniente da Terra fundida foi o fator determinante, conectando a assimetria lunar à física de exoplanetas que orbitam perigosamente perto de suas estrelas hospedeiras. Nossa Lua, descobriu-se, foi um dia um desses mundos escaldados. Uma teoria concorrente propôs que uma segunda lua menor se formou após o impacto gigante e mais tarde colidiu com o lado oculto, espalhando material extra por um hemisfério inteiro. E em 2019, um estudo sugeriu que um planeta não errante atingiu a Lua no início de sua história, depositando de 5 a 10 quilômetros de detritos, que se tornaram a crosta mais espessa do lado oculto detectada pelo Grail. A verdade pode envolver elementos de mais de uma dessas ideias. Ninguém resolveu isso ainda. Por 60 anos após a Luna 3, nenhuma espaçonave pousou no lado oculto. Orbitou, sim. Fotografou com detalhes extraordinários, certamente. Os astronautas da Apollo 8 foram os primeiros seres humanos a vê-lo, com os próprios olhos, em 1968, contornando a Lua e perdendo completamente o contato por rádio com a Terra ao cruzar para o hemisfério oculto. Todas as tripulações da Apollo vivenciaram aquele silêncio. Por cerca de 45 minutos a cada órbita, estavam cortados de toda a humanidade, a sós com uma paisagem em que nenhum ser humano jamais havia pisado. A comunicação é o problema fundamental do lado oculto. A própria Lua bloqueia todo o sinal de rádio. Não é possível falar com uma espaçonave que está sentada atrás de 3.400 quilômetros de rocha sólida. Por décadas, isso tornava um pouso no lado oculto praticamente impossível. Não porque fosse impossível chegar lá, mas porque era impossível controlar qualquer coisa uma vez que se chegasse. A China resolveu o problema. Em maio de 2018, lançaram um satélite repetidor chamado Kekiao, que significa Ponte de Pássaros, e o posicionaram em um ponto gravitacionalmente estável além da Lua, onde poderia manter linha divisada tanto com a superfície do lado oculto quanto com a Terra. 7 meses depois, em 3 de janeiro de 2019, a sonda Chang'e 4 pousou na cratera Von Karman, dentro da bacia Polo Sul-Aitken. Foi o primeiro pouso suave no lado oculto da Lua na história.
por qualquer nação. A Bacia Polo-Sul-Aitken é a maior, mais profunda e mais antiga estrutura de impacto conhecida na Lua e uma das maiores de todo o Sistema Solar. Se estende por 2.500 quilômetros, mais ou menos a metade da largura da China, e mergulha 8 quilômetros de profundidade. O impacto que a criou foi tão violento que os cientistas acreditam que perfurou completamente a crosta lunar e expôs material do manto interior. Se você quer entender do que é feita a Lua abaixo da superfície, é aqui que você olha. E o rover Yutu, 2 da Chang'e 4, encontrou algo. O espectrômetro a bordo detectou minerais no piso da cratera, marcadamente diferentes de tudo que havia sido amostrado anteriormente no lado próximo. Traços de olivina e piroxênio, componentes associados ao manto lunar, estavam ali na superfície, lançados ali por impactos antigos. Era a primeira evidência direta de que o interior da Lua poderia ser estudado a partir do solo, não através de modelos ou sensoriamento remoto, mas tocando-o fisicamente. O rover também carregava um radar de penetração de solo que mapeou camadas subsuperficiais abaixo do local de pouso, revelando uma complexa sequência de depósitos de ejecta, crateras soterradas e estruturas geológicas que se estendem metros abaixo da superfície. E num momento que não tinha absolutamente nada a ver com geologia, um pequeno recipiente selado a bordo da sonda germinou sementes de algodão, as primeiras plantas a crescer em outro mundo. Morreram em poucos dias quando a noite lunar derrubou as temperaturas para 190 graus negativos. Mas por uma janela breve, algo vivo existiu no lado oculto da Lua. Então a China foi além. Em junho de 2024, a espaçonave Chang'e 6 pousou na Bacia Apollo, também dentro da estrutura Polo-Sul-Aitken. Coletou e perfurou quase 2 quilos de solo e rocha, carregou os materiais em um veículo de ascensão, lançou-o de volta para a órbita lunar, transferiu as amostras para uma cápsula de retorno e as trouxe de volta à Terra. A cápsula pousou de paraquedas nas pastagens da Mongólia Interior em 25 de junho de 2024, carregando a carga cientificamente mais valiosa a retornar da Lua desde a era Apollo. As primeiras amostras já coletadas no lado oculto da Lua. Quando os cientistas analisaram 108 fragmentos de basalto dessas amostras, os resultados reformularam a história do lado oculto. A maioria dos fragmentos datava de aproximadamente 2,8 bilhões de anos atrás, confirmando que a atividade vulcânica no lado oculto durou muito mais do que muitos esperavam. Um fragmento foi datado em 2 bilhões de anos e apresentava uma química rica em potássio, elementos de terras raras e fósforo, uma assinatura conhecida como CRIP, que normalmente se concentra no lado próximo. Encontrá-la no lado oculto, em uma amostra antiga com textura magmática pristina e sem fraturas de impacto, sugere que a distribuição de elementos radioativos produtores de calor no interior da Lua era mais complexa do que os modelos existentes previam. As amostras mais jovens, por sua vez, eram quase completamente desprovidas de CRIP. Algo mudou na fonte de magma que alimentava as erupções ao longo desse intervalo de 1,4 bilhão de anos. E ninguém sabe ao certo o que. O lado oculto, descobriu-se, não era apenas uma terra devastada e repleta de crateras. Tinha sua própria história vulcânica, seu próprio motor de calor interno e sua própria narrativa química, que não corresponde em nada à do lado próximo. Construímos nossa compreensão da Lua a partir de 6 sítios de pouso da Apollo e um punhado de amostras soviéticas retornadas, todos no lado próximo. É como pousar no Saara 6 vezes e concluir que a Terra inteira é feita de areia. Há outro motivo pelo qual o lado oculto importa, e ele não tem nada a ver com geologia. Como a massa da Lua protege permanentemente o lado oculto da Terra, ele é o ambiente mais silencioso em termos de radiofrequência em todo o sistema solar interior. Nenhum sinal de televisão, nenhuma torre de celular, nenhum ruído de satélite, nenhuma interferência eletromagnética de qualquer tipo proveniente de um planeta com 8 bilhões de pessoas. É silencioso de uma forma que nenhum lugar na Terra ou perto dela pode ser. Para os radioastrônomos, o lado oculto é uma catedral. Um lugar onde telescópios poderiam escutar sinais das primeiras épocas do universo, frequências tão tênues que o próprio ruído da Terra as abafa completamente. Cientistas propuseram posicionar arranjos de antenas em grandes crateras do lado oculto, como Daedalus ou Sarra, onde a combinação de silêncio radioelétrico e ausência de atmosfera poderia permitir observações dos primeiros centenas de milhões de anos do universo. As chamadas idades das trevas, antes de as primeiras estrelas se acenderem.
A Chang'e 4 carregou um espectrômetro de baixa frequência especificamente para testar esse conceito, e os resultados confirmaram o que os físicos esperavam. O lado oculto é uma plataforma ideal para um tipo de astronomia que nunca conseguimos fazer. Quando as fotografias granuladas e quase ilegíveis da Luna 3 chegaram naquelas impressões de papel térmico na Crimeia em 1959, os engenheiros que as receberam provavelmente não perceberam o peso total do que haviam encontrado. Viram uma paisagem diferente, crateras em vez de planícies, rugosidade em vez de suavidade. Nomearam o que puderam e publicaram um atlas em menos de um ano. O que haviam descoberto, de fato, era uma cicatriz de 4-5 bilhões de anos da violenta infância da Lua. Um registro de como o calor, a gravidade e a proximidade de uma Terra fundida moldaram dois mundos completamente diferentes em um único corpo pequeno. O lado oculto não é misterioso porque está escondido, é misterioso porque lembra de coisas que o lado próximo estava quente demais para preservar. Cada cratera naquela face castigada é uma entrada num diário que remonta ao período de bombardeio mais intenso do sistema solar interior, um registro que as inundações vulcânicas do lado próximo apagaram há muito tempo. Mal começamos a lê-lo. A Chang'e 7 está a caminho do Polo Sul lunar em 2026. A Chang'e 8 virá em seguida, em 2028, testando tecnologias para uma estação de pesquisa permanente. A NASA, a ESA e outras agências têm seus próprios planos para a região. O lado oculto não vai continuar em silêncio por muito mais tempo. Seja lá quais segredos a Lua vem guardando há 4-5 bilhões de anos, o silêncio está finalmente se quebrando.